E aí, eu com 2 filhos, meu marido perdeu o emprego. Numa segunda-feira. Nossa. E até então, ele era o provedor da casa. Aí eu assumi aquilo pra mim. Falei, não, agora é eu que preciso ser a provedora. Deixa comigo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Quanto tempo você é capaz de insistir em um sonho? Essa pergunta por si só já coloca a gente num lugar de muita reflexão, né? E quanto tempo você é capaz de insistir em um sonho quando todas as condições são desfavoráveis para atingir ele? Pois a nossa entrevistada de hoje, ela vem praticamente dar uma aula sobre isso. Ela é esposa, mãe e sempre teve o sonho de fazer medicina, mas desde pequena não teve condições financeiras de sustentar esse sonho. Antes dela nascer, a mãe dela chegou a morar na rua. Ela estudou em escola pública a vida inteira e depois por mais 6 anos, justamente para tentar entrar numa universidade onde ela não tivesse que pagar. Mas insistiu, não desistiu e hoje é dermatologista, trabalha na área estética e também na área de doenças ligadas à pele. Seja muito bem-vinda, Tabata Folegatti. Obrigada, Dani, pelo convite. Fico muito honrada. Você nasceu numa família, no aspecto financeiro, bastante humilde, né? A família do meu pai tinha um pouco mais de condição, mas meu pai tinha passado por uma separação, então ele também acabou ficando numa situação financeira mais desfavorável. E minha mãe veio de uma família bem pobre mesmo. Era bem complicado lá atrás. E por conta disso, a maior parte do tempo da sua vida você estudou em escola pública? Estudei a vida toda em escola pública, daí eu pedia para os meus pais para pagarem uma escola que eu gostava de estudar. E eles não tinha como. Daí a família do meu pai tinha um pouco mais de condição. E meu tio, vendo que eu queria estudar, me propôs prestar uma prova de bolsa. Eu acabei prestando, ganhei 50%. E daí ele me bancou 2 anos, da 7ª e 8ª série, numa escola particular um pouco melhor. Aí eu prestei colégio técnico. E foi aí que nasceu a vontade de fazer a medicina? Ou, na verdade, você já tinha isso desde muito... O plano já estava arquitetado, já. Eu sempre quis fazer medicina. E aí eu entrei no Cutuca já pensando em ter uma experiência na área da saúde, né? Prestei para monitoria de enfermagem no último ano. De manhã eu fazia o ensino técnico, à tarde o ensino médio e à noite dava monitoria. Então você terminou o seu técnico de enfermagem, conseguiu passar na PUC, mas por condições financeiras não conseguiu se matricular. Não. Aí você decidiu fazer cursinho no primeiro ano, não passou em alguma faculdade? Nada. Aí foi mais um ano tentando de novo. E nada. E aí você percebeu que já não dava mais para conciliar o trabalho com o cursinho, porque senão realmente o resultado final ia ser o mesmo. Aí no terceiro ano melhorou a condição financeira e você conseguiu só ficar com o cursinho. Aí no 4º ano, os meus pais me bancando, prestei novamente e passei na Federal do Maranhão. E fui embora e não aguentei. Sou de Campinas. Não aguentei ficar. Falei para os meus pais, olha, eu sofro muito com calor. Falei, não dá pra mim, eu tenho hiperidrose, que é uma disfunção da glândula sudorípara, eu transpiro muito. Então, pra mim é inviável morar num lugar onde a temperatura média é 40 graus. 5º e 6º ano eu decidi estudar sozinha. Eu tinha um professor particular que me ajudava com exatas, e o resto eu estudava sozinha. E aí no 6º ano veio a possibilidade do Enem. Você via onde você estava colocado mais ou menos pela sua nota. E aí, como eu sofria com calor, eu falei, eu vou colocar no Sul. A minha primeira opção era o Sul, a segunda era a Federal Fluminense. No dia de finalizar a inscrição, me veio um insight para alterar as opções. Então, minha primeira opção ficou a UF e a segunda ficou, acho que era a Federal de Santa Maria. E aí eu passei na UF. E se eu tivesse deixado a Federal de Santa Maria, pela minha nota eu não teria entrado. E daí eu fui para Niterói, morei em Niterói, que também era muito calor. Mas aí eu decidi que eu ia ficar. Eu decidi que eu ia ficar porque eu tava cansada de fazer cursinho. É que é uma história de persistência muito grande ao longo dos anos. E até você entrar já tava cansada dessa história de 6 anos. Né? Esgotada de tentar e falar, cadê meu sonho que não chega? Mas aí, finalmente, depois de 6 anos, você entra na Universidade Federal
lá no Rio de Janeiro. Daí os desafios começaram na faculdade, porque também não foi tranquilo. É isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa foi entrar, agora outra coisa era se manter com o seu... apesar de você ter estudado tantos anos e se preparado para isso, a tua base não era tão alta assim, que é o fato de você ter estudado em escola pública a vida inteira, né? Isso. Então não foi tranquilo, né? Que eu cheguei na faculdade e eu descobri que eu não sabia estudar. Nossa. E aí foi desafiador, o primeiro ano foi muito desafiador para mim. Eu reprovei uma matéria. Imagina, eu nunca tinha reprovado nada na escola, reprovar uma matéria, né, na faculdade. E hoje eu adoro essa matéria, ela faz muito parte do meu dia a dia, assim. Os últimos 6 meses eu fiz aqui em Campinas, eu fiz o internato aqui. Eu pedi como se fosse um intercâmbio para terminar aqui em Campinas. Daí eu terminei aqui, mas foram 5 anos e meio lá. Ah, o seu plano era ir para lá também só para estudar? Era estudar e voltar para cá? E aí você se forma em que ano? Comecei em 2018. E aí já volta para cá, então também já arranja um emprego dentro da área. E aí as coisas começam a fluir ou me parece que tem mais uma coisinha inesperada, maravilhosa, mas maravilhosa. Mas inesperada nesse momento, né, quando você se forma. Eu já namorava, né, meu marido, hoje marido, na época namorado, na época noivo, tava tudo pronto pro casamento, eu me formei e uma semana depois eu descobri que eu tava grávida sem planejar. Não foi planejado, apesar de ter sido desejado. Então era o ano de eu prestar residência, não podia ter filho. E aí eu falei, bom, não vou me preocupar com a residência, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, porque no outro ano eu fico só estudando e cuidando do meu filho para prestar residência. Só que as residências são muito desumanas. É um trabalho você ganhando muito pouco, trabalhando de 80 a 100 horas semanais, 120 horas semanais. Aí eu falei, bom, eu não vou conseguir ficar esse tempo todo longe do meu filho pequeno. E agora, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir mais ser dermato. E aí, uma colega me falou, olha, tem a possibilidade de você fazer uma pós, que são 3 vezes na semana. É uma carga horária menor, né? Aí eu falei, vou lá conhecer. Aí fui conhecer e comecei a pós com meu filho com 9 meses. Deixava ele pequenininho com a babá, ia para São Paulo todo dia, acordava às 5:30 da manhã, 6:10 eu saía, chegava em São Paulo às 8, fazia a pós, voltava para casa. E tinha que ser tudo muito cronometrado, porque tinha o horário da babá sair. Meu marido é agrônomo, viaja, não fica em casa. Então, tudo tinha que ser muito cronometrado. Então, se eu pegasse trânsito, enfim. E aí, quando eu tava no 2º ano da pós, eu engravidei da Manu. Engravidei normalmente. Mas aí a Manu foi... A gente, vamos... Já estamos sem dormir, vamos continuar sem dormir. A gente tá falando da dermatologia, mas tem um capítulo também que eu não queria dermatologia por nada no mundo. Não queria. Eu não queria porque eu achava que era só estética. E daí, quando eu conheci meu marido, que eu comecei a pensar em ter filho, comecei a repensar. Na verdade, tudo que eu passava na faculdade, eu gostava de clínica. Passava na cardio, eu gostava de cardio. Passava na pneuma, eu gostava de pneuma. Passava na nefro, eu gostava de nefro. Então, eu gostava das coisas clínicas, né? Da cirúrgica, não. Daí, eu passei na dermato e me encantei com a dermato. Me encantei. Porque a minha faculdade foi onde um dos principais dermatos do país fez faculdade. Então, lá acaba sendo referência em dermato. Então, dermato lá é muito forte. Só que eu não queria trabalhar com estética. E aí, eu com 2 filhos, meu marido perdeu o emprego numa segunda-feira. E até então, ele era o provedor da casa. Daí eu assumi aquilo pra mim. Falei, não, então agora é eu que preciso ser a provedora. Deixa comigo. Aí eu pensei, bom, pra eu começar a fazer dinheiro rápido, estética vai me ajudar, porque tem procedimento. E aí comecei a trabalhar com procedimento e hoje eu adoro doença, eu adoro procedimento, eu adoro fazer uma melhoria na vida da pessoa, na parte estética também, eu vejo que mexe muito com a autoestima. Então eu achei um propósito dentro da estética também.
as coisas escolhem a gente também, né? E a sua vida hoje, então, meu Deus, além de todo este momento de persistência, todas essas coisas que você passou para chegar até aí, hoje você é mãe e empreende, além de tudo, dentro da área da dermatologia, certo? Hoje em dia eu não tenho tempo para quase nada, assim, né? Uhum. É me dividir entre o trabalho e as crianças. Quase não tenho tempo para sair com amigas, para sair com meu marido. Mas eu acho que devagarinho a coisa vai entrando no eixo, as crianças vão crescendo, tendo um pouquinho mais de autonomia, e isso devagarinho vai retomando. Tenho pouca expectativa que vai voltar a ser como antes, acho que não. E eu também não sou a mesma, né? Sim, eu ia falar, você também não é a mesma, né? A gente também não é a mesma pessoa de lá de trás. Isso. Então, nunca vai se repetir. Exato. Mas assim, Tabata, olhando para você, dá para ver mesmo essa perseverança. Você já perseverou em tanto tempo num sonho que você tinha. Esse é só mais um capítulo que daqui a pouco as caixinhas elas vão se encaixar. É só a respiração profunda e daqui a pouquinho elas vão se encaixar mesmo. Mas é inspirador te ouvir falando sobre toda essa trajetória que foi de persistência e insistência em cima de um sonho, né? E aí, para acabar, se você pudesse resumir a sua trajetória de persistência, de insistência em um sonho, né? Em uma palavra, ou em uma frase, ou então em um aprendizado, qual seria? Eu acho que, assim, você precisa ter maturidade emocional para ver se aquilo de fato vale a pena. Esse é o primeiro ponto. Porque muita gente falava para mim que não valia a pena. E, sinceramente, eu não acho que monetariamente medicina vale a pena. Não acho. Meu marido não é médico e ganha muito melhor que eu. Então, monetariamente não vale a pena. Mas se você se conectar com o seu propósito, sabe? Com o seu propósito basal mesmo. O que você veio fazer aqui no mundo, né? Eu acho que tem que juntar as peças do seu propósito, da sua maturidade emocional para ver se aquilo vale a pena e se vale a pena persistir. Porque eu, apesar de todas as dificuldades, apesar de não dormir há 3 anos e meio desde que meu filho nasceu, para mim vale muito a pena. Eu sou muito feliz aqui. E hoje meu filho perguntou para mim por que eu ia trabalhar. Ah, é? Não é por dinheiro. Uhum. É porque a mamãe é muito feliz aqui. Por isso que a mamãe vai trabalhar. Mas a mamãe também é muito feliz ficando com vocês. Então a mamãe tenta equilibrar as coisas para ficar um pouquinho com vocês e um pouquinho no trabalho. Uhum. Mas é por gostar muito, gosto muito mesmo do que eu faço. Então acaba que o dinheiro é importante? Claro que é. Mas é uma consequência, né? Uhum. Estar uma feliz parte, né? É uma parte pequena, não é o principal. Senão eu teria tomado outro rumo, com certeza. Mas é se juntar com o seu propósito, esse é o meu resumo. É isso então, Tabata. Eu queria te agradecer demais por compartilhar essa história de persistência e insistência, de não desistir do seu sonho, de conjecturar todo ele no final, porque não é só uma coisa financeira, como você falou, tem muito além disso, um propósito. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, viu? Muito obrigada por compartilhar. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Então, você gostou da história da Tabata? Se você sabe de uma pessoa que tem um sonho muito antigo, mas que tá lá, ó, falando, não, eu vou desistir, não vale a pena persistir, compartilha essa história aqui e aproveita, já vai lá, curte e comenta o que mais te impactou na história dela. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.